Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023, terça-feira. Agora na saída do trabalho está um vento bem gelado. A mínima de hoje foi de 1 grau, e a máxima foi de 10 graus. A temperatura agora está com 8 graus, agora são 16 horas e 35 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 29 minutos, e o crepúsculo será às 17 horas e 20 minutos. O dia durará 10 horas e 51 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 386. Eu sou o Japinha, moro aqui no outro lado do planeta há mais de 30 anos, trabalho numa montadora de tratores agrícolas. Segundo a Wikipédia, a empresa é a terceira maior montadora de tratores agrícolas do mundo. Tenho uma casa própria e moro com a minha esposa e 2 filhos. Comecei este canal para mostrar a vocês um pouco do cotidiano japonês e também as curiosidades. Faço narrações com a ajuda de um gerador de vozes, e esta voz pertence ao Júlio. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like, que será de uma grande ajuda para mim. Está sendo noticiado diariamente sobre o terremoto na Turquia. Os números das vítimas fatais já ultrapassou os 30 mil e está aproximando em 40 mil vítimas. O Brasil é um país abençoado, pois não há terremotos. Em contrapartida, aqui no Japão temos terremotos diariamente. Vamos falar um pouco sobre este fenômeno, que o nosso chão começa a balançar sem mais sem menos. Neste exato momento em algum lugar do mundo está ocorrendo um terremoto. Pois a média global 40 mil pessoas morrem anualmente, e grandes terremotos superiores à magnitude 8, está ocorrendo todos os anos. A maior onda sísmica de todos os tempos? Onde ocorrem frequentemente terremotos, e tipos de falhas tectônicas, etc. Terremotos ocorrem milhares de vezes todos os dias em todo o mundo. A maioria deles é muito pequena para ser detectada por humanos. No entanto, ocasionalmente ocorrem grandes terremotos. Um terremoto de magnitude 7.8 atingiu o sul da Turquia, e a Síria em 6 de fevereiro. Cientistas disseram à mídia, que provavelmente entrará na história como um terremoto que causou mais mortes da década. Vou explicar onde os terremotos ocorrem com frequência, como são medidos, e os danos causados por terremotos violentos. Onde os terremotos costumam ocorrer? Aproximadamente 80% dos terremotos na Terra ocorrem no Anel de Fogo do Pacífico, que circunda o Oceano Pacífico, e também é conhecido como Anel de Fogo, devido à sua atividade vulcânica ativa. Muitos terremotos ocorrem em zonas de falha. É um lugar onde o leito rochoso se juntam, formando um atrito, e quando a rocha tenta voltar no local de origem, ele causa o tremor. Quanto maior o atrito será maior a energia do terremoto. Para se ter uma ideia, se transformássemos a energia do terremoto da Turquia em eletricidade, poderíamos alimentar todos os países do mundo por 10 anos. Os tremores do terremoto são geralmente tão suaves que são imperceptíveis. No entanto, forças muito grandes são aplicadas aos limites entre as placas. E quando essa força é liberada de uma só vez, tremores gigantes, chamados de ondas sísmicas, viajam pelo leito rochoso, muitas vezes atingindo a superfície, a centenas de quilômetros de distância. Ocorrem ainda terremotos subterrâneos profundos, e pequenos terremotos também ocorrem fora das falhas. Existem vários tipos de falhas tectônicas. Existem vários tipos de falhas, e como elas se movem, como falhas no sentido horizontal e falhas no sentido vertical. Vamos falar de cada uma delas. Falha de deslizamento horizontal. Quando parte da crosta rochosa se move horizontalmente, é chamado de falha de deslizamento horizontal. O exemplo mais famoso é a falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos, que se estende por mais de 1.000 quilômetros desde a parte sul do estado até o norte de São Francisco.
O movimento da placa do Pacífico para noroeste sob a placa norte-americana causa o deslocamento horizontal da falha do esporão. Falha de deslizamento vertical. O deslizamento vertical das placas ocorre na chamada falha vertical. É quando duas placas estão sobrepostas, a placa de baixo tende para o sentido do centro da Terra, e a placa que está sobre ela é puxado também, mas ela resiste ao máximo para não ser levado, e num momento que as duas placas se deslizam, o que está por cima tenta voltar ao seu lugar de origem, como se fosse uma mola, é quando ocorre o terremoto. Um exemplo de falha normal é a Vazat Fault, que abrange partes de Utah e Idaho nos Estados Unidos, e tem cerca de 150 km de extensão, e também foi formada pela separação da placa do Pacífico, formando a placa norte-americana. Estima-se que há 550 anos, um terremoto de magnitude 7.0 baixou o solo acima da falha em 1 metro. O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que a falha ainda corre o risco de um terremoto de magnitude 7.0. Falha de deslizamento diagonal. Uma falha que produz uma combinação de movimento horizontal e deslizamento vertical é chamada de falha de deslizamento oblíquo. Na realidade, existem poucas falhas que se movem puramente horizontal ou verticalmente, e a maioria são falhas de deslizamento oblíquo. O Vale de Santa Clara, ao sul de São Francisco, abriga falhas propensas a movimentos oblíquos como o terremoto de 1999. O significado de magnitude, que expressa escala. Qual foi o maior terremoto de todos os tempos? A magnitude é um valor que indica a escala de um terremoto, não a força do tremor. Existem muitos tipos diferentes de magnitude, mas para grandes terremotos geralmente é determinado com base na força, e no período da onda sísmica. 3 a 4.9 são terremotos menores, 5 a 6.9 são terremotos médios, 7 a 7.9 são grandes, e finalmente terremotos de 8 para cima são megaterremotos. Terremotos às vezes são acompanhados por tremores secundários. Os tremores secundários são pequenos terremotos que ocorrem após o choque principal, e duram semanas ou até anos. Terremotos menores, chamados foreques, podem preceder terremotos maiores do que o terremoto principal. O maior terremoto registrado foi o terremoto chileno de magnitude 9.5 em 1960 no sul do Chile. O terremoto, também conhecido como terremoto de Balvidia, em homenagem à cidade que mais sofreu, matou cerca de 1.655 pessoas, e deixou outros 2 milhões de desabrigados. O tsunami atingiu toda a orla do Pacífico, inundando as áreas costeiras do Japão, Havaí e Nova Zelândia e causando vítimas. Incluindo o tsunami, o número de vítimas de terremotos é inferior a 40 mil a cada ano. Em média, um terremoto de magnitude 8 ocorre em algum lugar da Terra todos os anos, e cerca de 10 mil pessoas morrem nele. Prédios desabados são responsáveis pela maioria das mortes, mas deslizamentos de terra, incêndios, inundações e tsunamis geralmente causam mais danos. De acordo com um relatório de 2018 divulgado pelas Nações Unidas. Para a Estratégia Internacional de Redução de Risco de Desastres, o número médio de vítimas, incluindo o tsunami, é de pouco menos de 40 mil por ano. Pequenos terremotos que ocorrem vários dias após um grande terremoto podem dificultar os trabalhos de resgate, e acabam causando mortes e danos adicionais. A perda de vidas humanas pode ser evitada, por meio de planejamento e prevenção de desastres, educação e construção de prédios que não desmoronam devido aos tremores de terremotos. O terremoto da Turquia, a maioria das mortes foram causadas por desmoronamento de edifícios, e as normas de construções são do mesmo padrão do Japão, mas as construtoras não obedeciam às normas, e os prédios acabou desmoronando. Muitos donos de construtoras estão sendo presos na Turquia. Mais uma vez a ganância humana faz vítimas.